Buongiorno, fratelli. Já estou como aos papas quando são eleitos. Quando são eleitos pelo colégio cardenalício. Buongiorno, fratelli. Bom, faço 50 anos, como toda a gente sabe aqui que acompanha. 50 anos de democracia, 50 anos da minha pessoa. Este vídeo é bastante aguardado pelo meu pessoal, querem saber as novidades. Já disse quase tudo o que tinha a dizer nos últimos vídeos, fui dando elementos pouco a pouco, quem não vê os vídeos temos muita pena. Basicamente é uma apologia, não uma democracia liberal. Vou fazer uma live hoje, porque, pronto, quero colocar em questão dicotómica verdadeiramente o que está em jogo no mundo dos dias de hoje. Antigamente havia uma guerra fria entre o mundo livre, como se dizia em ciência política, que era a democracia ocidental tutelada pelos Estados Unidos, e, obviamente, o Império do Mal, como dizia o Ronald Reagan, ou a cortina de ferro, como dizia Churchill, em relação à União Soviética. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a União Soviética foi quem dominou o século XX do ponto de vista geopolítico, tinham mais território, era um império mais musculado territorialmente e politicamente que os norte-americanos, que só tinham, obviamente, os Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca anexaram território, pode-se dizer as maiores barbaridades dos americanos, que fazem muitas, mas nunca anexaram território. Foi o único império na história da humanidade a não o fazer, enquanto que, obviamente, todos os outros o fizeram, inclusive nós, os portugueses. Ok? Por isso as extremas-direitas devem meter o orgulho no respectivo sítio, porque não tem mal nenhuma para falar dos comunas. Então, houve a Guerra Fria entre 45, grosso modo, até 91, quando a União Soviética implode. Os anos 90 foram, de certa forma, pacíficos, por isso é que o Fukuyama publica O Fim da História, que basicamente é uma tese também dos comunas, não é? O fim da história será o comunismo / socialismo. Os comunas têm muito essa mania de terem o fim da história em termos de desenvolvimento histórico. Era a tese principal do Karl Marx. E então, o homem novo, não é? Então, com o fim da Guerra Fria em 91, a calmia dos anos 90, de grande prosperidade para o mundo e não havia a maldade, começou a emergir, infelizmente, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico muito mais tarde, mas a Al-Qaeda foi, de certa forma, um produto do vazio deixado o pior produto do vazio deixado pela Guerra Fria entre os soviéticos e os americanos, com o epicentro no Afeganistão. Foi ali que a Al-Qaeda foi criada, porque tiveram lá os soviéticos e saíram, e os americanos também tiveram, como sabem, e também saíram, sempre de forma muito atabalhoada e muito parva, porque o Afeganistão é um povo primitivo, que nunca evoluiu, e arrisco-me a dizer que nunca evoluirá, porque há dinâmicas tribais que nunca evoluem, como alguns que têm 60 mil anos de cultura e a única coisa que produzem são umas danças e umas cerimónias de fumo. Isso não é cultura coisa nenhuma, como é evidente. Do ponto de vista etimológico, cultura é civilização. Então, com o vazio da Guerra Fria em 91, surgiu a Al-Qaeda, que fez as asneiras que sabem. Isso, obviamente, em termos de geopolítica pura e dura. Os soviéticos passaram a ser nossos amigos, passaram a ser russos novamente, não é? Porque a União Soviética começou em 1922 com o Lenin, antes disso era a Rússia, como é sabido, já vos contei aqui a história muitas vezes, mas os russos, aliás, sempre foram nossos amigos. Na Primeira Guerra Mundial estiveram connosco e na Segunda Guerra Mundial também. Os russos sempre foram nossos amigos. Obviamente tem lá aquelas coisas deles, não é? Mas isso, gostava de saber quem é que não tem, não é? E o que aconteceu foi, com o vazio da Guerra Fria, novas reorganizações
político-partidárias e político-existenciais começaram a ser criadas, a pior delas todas a Al-Qaeda, com a sua derivação do Estado Islâmico, que fez as barbaridades que é sabido, e depois, sempre com a questão da libertação do mundo árabe em relação ao jugo, ao grande Satã, que são os Estados Unidos, não é? E que onde se insere a Palestina, não nos podemos esquecer. O mundo árabe contra o registro ocidental, cristão e obviamente democrático. Depois, concomitantemente, isso obviamente no Médio Oriente. Concomitantemente no Ocidente livre, a liberdade que se conseguiu espetacularmente, muito pela mão dos americanos, muito devemos aos americanos no século XX, muito devemos mesmo. Está bem as bombas atómicas, está bem o pensamento clandestino da CIA, está bem os assassinatos seletivos, sabemos isso tudo. Bem-vindos ao Império, é assim que a coisa funciona. Os americanos são democratas dentro de portas, fora de portas, nem tanto, é a vida. Guantánamo é um limbo jurídico e uma abacação do ponto de vista do direito internacional público, claro, é evidente, as prisões secretas a mesma coisa, os black sites a mesma coisa, claro, os voos secretos, claro, é tudo ilícito, como é evidente, então estavam à espera do quê? Que o Napoleão no nosso tempo seja um engenho, não, ou um Júlio César. Quem é que queimou a Biblioteca de Alexandria? Foi Júlio César, por mais que me custe dizer, não foi intencional, enfim, estava lá na guerra civil com os confrades, os navios ardem lá à porta do Egito, aquilo, o fogo propaga, pronto, a Biblioteca de Alexandria, que tinha todo o conhecimento reunido da Antiguidade Clássica, Ptolomeu I, que foi um dos jornais do Alexandre, que começou com a dinastia, que deu descendência à Cleópatra, mais tarde, obviamente, Ptolomeu I mandou construir a Biblioteca de Alexandria, em homenagem ao Alexandre o Grande, e todo o conhecimento existente à face da Terra foi compilado na Biblioteca de Alexandria, que era uma espécie de Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos dos dias de hoje, mas melhor ainda, porque o que aconteceu, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos tenta fazer o que a Biblioteca de Alexandria fez. O Ptolomeu I, faraó egípcio, lá está, um dos jornais de Alexandre, deu início à dinastia que depois determinou a ascensão de Cleópatra como faraó, mais tarde, claro. Ele mandou coligir e compilar e adquirir todos os textos existentes no mundo. E então mandavam os originais para a Biblioteca de Alexandria. Havia cópias, não era fotocópias, não havia naquele tempo, mas havia reproduções efetuadas pelos escribas de Ptolomeu I, e ele ficava com os originais e dava as cópias, escritas, obviamente, aos detentores dos textos. Ou seja, uma vida inteira de dedicação a saber. O Ptolomeu I foi foi um dos que foi educado por Aristóteles, também ao mesmo tempo de Alexandre o Grande, porque era um dos amigos de infância de Alexandre, o Ptolomeu. O Ptolomeu esteve com ele desde a infância, em todas as batalhas, em todas as suas dinâmicas. O Ptolomeu acompanhou Alexandre do princípio ao fim, tal como o Hefástio. Hefastion, ao latim. E a Biblioteca de Alexandria, infelizmente, foi ao ar por causa do Júlio César, que eu gosto tanto. Não foi diretamente, foi um paralogismo, não foi uma falácia, não foi um sofismo, não foi um paralogismo, foi uma falácia não intencional, mas o que é facto é que chegou lá e ardeu. Por isso, depois, para concluir esta pequena parte, o que aconteceu foi que, com o vazio da Guerra Fria, surge no Médio Oriente um novo inimigo, já não o comunismo, mas o terrorismo, neste caso de roupagem islâmica, a reavivar a idade medieval, como é evidente, a idade média pura e dura, ou seja, voltam atrás, como sempre, os totós, não voltam atrás à atividade clássica da Biblioteca de Alexandria e aos valores helénicos da paideia, voltam atrás ao primitivismo medieval, que foi a idade das trevas, como a gente sabe. Houve lá um ou outro autor com algum protagonismo, São Tomás de Aquino e afins, mas a Idade Média foi o total obscurantismo do ponto de vista do pensamento.
E no Ocidente o que é que aconteceu? A liberdade foi tanta, a Guerra Fria acabou, as pessoas estavam completamente libertas, foram criados os filhos bastardos do comunismo e os filhos bastardos da extrema-direita. Os filhos bastardos do comunismo são os piores deles todos, que os filhos bastardos do nacionalsocialismo e do fascismo são a moderna extrema-direita. Eles não são bem filhos bastardos da extrema-direita, eles são extrema-direita também, mas são filhos bastardos da extrema-direita na sua essência, que é o nacionalsocialismo e o fascismo. Nem são filhos bastardos das monarquias absolutas, porque esses até são mais moderados, porque as monarquias absolutas do outro lado, e a minha live de hoje vai falar sobre isso, são mais moderados. A monarquia absoluta do rei tailandês é mais moderada que a extrema-direita de alguns países ocidentais. E esta, hein? Ou seja, é a extrema-direita, os filhos bastardos do nacionalsocialismo do Sr. Adolfo e do fascismo do Mussolini, é a extrema-direita do Ocidente dos dias de hoje, com diferentes matizes. Uns mais radicais, outros menos. Mas basicamente vão lá buscar a sua essência. Os filhos bastardos do comunismo, como toda a gente sabe, o Black Lives Matter, o movimento Me Too, o feminismo e o registro LGBT. Eu hoje em dia já nem chamo feminismo, chamo feminazismo, porque é não um filho bastardo da extrema-direita, mas é um filho bastardo do comunismo porque se comporta como o Sr. Adolfo na Alemanha, quando ele se considerava o maior trabalhador da Alemanha, porque o Sr. Adolfo começou à esquerda, à extrema-esquerda, e depois acabou à extrema-direita, por isso é que era Partido Nacional Socialista, era o nacionalismo da extrema-direita e o socialismo da extrema-esquerda. O Sr. Adolfo era simultaneamente extrema-direita e extrema-esquerda, muito mais extrema-direita, desde que chegou a chanceler, mas era também extrema-esquerda no início, e daí ter começado, como muito bem o Dr. David me lembrou, o partido nas cervejarias. São uns alcoólicos de todo tamanho. Ou seja, esse pessoal que começa sempre nas cervejarias e anda sempre na cultura do baco, dá sempre merda. Peço desculpa, não se pode dizer as neiras. Então, o que aconteceu foi nesse vazio, surgem os filhos bastardos do comunismo e os filhos bastardos do nacionalsocialismo e do fascismo, que é a extrema-direita nos dias de hoje e a extrema-esquerda nos dias de hoje. Extrema-esquerda, Black Lives Matter, movimento Me Too, feminazismo e registro LGBT, e também um movimento de libertação da Palestina, que todos estes grupos se reclamam. Ou seja, é como se fosse a União Soviética no Afeganistão nos dias de hoje. Do outro lado, é o Sr. Adolfo e o Sr. Mussolini a defender os valores da supremacia branca, do cristianismo pagão para eles, mas enfim, do registariano, da superioridade da raça, da etnicidade caucasiana, do ataque aos homossexuais, do ataque a tudo o que não era a superioridade germânica e a superioridade, enfim, do povo escolhido, que seriam os alemães, e daí Lebensraum, que era o espaço vital que o Sr. Adolfo queria para que todas as pessoas que falavam alemão. Ou seja, como sempre, a supremacia daquelas bestas e a acampamento comum, não é? Tratava 45 foi a Segunda Guerra Mundial com estes valores, e a extrema-direita dos dias de hoje tem estes valores um bocadinho mitigados, depende do partido político, uns mais ganhos que outros, mas todos são nacionalistas, muito religiosos. O Trump menos, mas não deixa de ir na maré dos muito religiosos, que é a clique da extrema-direita, neste caso norte-americana, muito religiosos, supremacia caucasiana e cristã a 100%, dizem que não, mas estão sempre a falar mal dos muçulmanos, e bem, porque do outro lado a Al-Qaeda, Estado Islâmico e companhia começaram a história, eu até percebo isso. Eu é que não alimento esse registro, porque os muçulmanos, 99% são os bacanos, e há uns maluquinhos que são os terroristas e que são os Hamas desta vida e os Hezbollah desta vida. Os outros todos, eu vivo deste lado do mundo, sei o que estou a falar, são os bacanos. Os muçulmanos só querem fazer a vida deles, a maior parte. Uns são pobrezinhos, outros tomam menos banho, e qual é que é o problema? Os ocidentais são assim tão ansiados e tão civilizados? Eu sou, mas eu ando de volta do canto do Leibniz e do Wittgenstein desde os 15 anos.
E os senhores comem as sandes de presunto, o palito no dente e coçam a micose. Desculpem lá, por isso é que eu tenho a vida de lorde que os senhores têm, que eu tenho, e os senhores têm a vida de médico que sempre tiveram e que sempre terão. Toda a vida fartou-se de rir com esta. Por isso, os meus 50 anos de vida e os meus 50 anos de democracia, estava-vos a querer explicar que o Ocidente nos dias de hoje foi tomado pelos filhos bastardos do comunismo e pelos filhos bastardos do nacionalsocialismo e do fascismo, que ia acabando com o mundo. Filhos bastardos porquê? Porque nem o Sr. Adolfo nem o Sr. Mussolini alguma vez se identificariam com estes filhos. Porque misturam as águas todas. Por exemplo, como devem calcular, a senhora Alice ser líder da conservadora, líder da AfD alemã, extrema-direita, e a senhora Marina Mortágua ser líder do Bloco de Esquerda, extrema-esquerda. E eles diziam, opa, quem é aqui o maluco? Isto é esquizofrenia pura. Ou é uma coisa, ou somos conservadores nos costumes ou não somos. Pois, não somos hipócritas de todo tamanho, são filhos bastardos, não é uma filosofia. Por mais que me custe dizer, o Sr. Adolfo tinha uma filosofia muito delirante, mas tinha. Os filhos bastardos não eram reconhecidos nem por uns nem por outros. Os soviéticos, os maoístas e todos os outros olhariam para estes filhos bastardos e diziam, não. Aliás, o Xi Jinping, esse comunismo puro, tem lá o manual de como é que deve ser o homem e a mulher na China, e o homem a fazer flexões, todo atleta, a estudar isto e aquilo e outro, e a trabalhar que nem um cão, e a mulher muito mais submissa, cuidar dos filhos, também pode trabalhar, mas basicamente dona de casa a cuidar dos filhos. E trabalha também, como participa, mas o bom pai de família é o homem, como é evidente. No Ocidente, o homem quer ser mulher, ou seja, elas ficam peludas macacas, parecem uns orangotangos, a cheirar a bedum, e eles depilam-se todos, põem lá os perucados, as unhas azuis, os cabelos cor-de-rosa. Quer dizer, o homem transformou-se na mulher e a mulher transforma-se no homem. O feminazismo nos dias de hoje é a mulher completamente masculinizada, inclusive na sua aparência física peluda que tem uma macaca, e o homem completamente feminino, com o que os senhores veem, o famoso movimento trans. Nem vou para aí. Não tenho estudos para isso, fiz 26 anos de carreira clínica, o Peterson fez 20 anos, o Freud fez 50, o professor Pedro Luz a mesma coisa. Eu pensaria que seria como o professor Pedro Luz e como o Freud, mas infelizmente vivo no mundo do Peterson e reconheço que o Peterson tem toda a razão. Filhos, ficam vocês com eles. Como eu costumo dizer aqui, ficas tu com eles, filho. Ou seja, os próprios clínicos de saúde mental que dedicam a sua vida aos maiores génios da humanidade, e era mais ou menos isto que eu vos queria dar de elementos número 1. Vou com o meu cartão para o Sudeste Asiático, porque não estou disponível para participar mais com o meu património intelectual e profissional de uma vida dedicada ao conhecimento e a fazer bem às pessoas, seja através do registro clínico de consulta de setting, seja através do registro jurídico no Ministério Público e nos tribunais. Não estou disponível mais para contribuir para um Ocidente que os filhos bastardos do comunismo, do nacionalsocialismo e do fascismo é que mandam, quando não foram eleitos para isso. Dir-me-ão, há algum país em que a extrema-direita pura está no poder? Não. Tem diversos matizes, mas estão em crescendo. Parece a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e parece o Terceiro Reich. De um lado, na extrema-esquerda, parece a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e do outro lado parece o Terceiro Reich. Estão a colonizar cada vez mais terreno. O Afonso Gonçalves foi à porta da minha faculdade de Ciências Sociais Humanas do Estado de Nova Lisboa. Parece que eu conheci a entrada, devem ter feito obras, mas pareceu mesmo a entrada, onde a Rita Matias levou uns apertões, onde eu me doutorei em Filosofia, como sabem. E pronto, houve ali batatada como sempre. Não houve batatada a sério, mas ele está a fazer-se de Charlie Kirk agora. Vai para as portas das universidades falar, farto-te a rir. Um abraço para si, Afonso, tenha cuidado, caro amigo, isto é tudo maluco. O Afonso Gonçalves é extrema-direita, é sim senhora. E eu tentei fazer o meu trabalho de os moderar. Não querem ser moderados, não querem. Pronto, não querem. E eu não querem. Vou para a fonte, vou para
a extrema-direita na sua essência e para a extrema-esquerda na sua essência. Eu vou para os filhos, não vou para os filhos bastardos, mas vou para os pais fundadores, como sempre, bom pai é muito diferente de um filho bastardo. Eu prefiro o Sudeste Asiático porque ali tem os partidos comunistas na sua essência, o Vietnã, Laos e por aí adiante, até o Camboja, que é uma monarquia, é o partido comunista único que governa, apesar de terem uma grande influência norte-americana, cá para nós. As Filipinas, a mesma coisa, completamente americanizada, mas ganhos. São, os testes asiáticos são todos monarquias absolutas, ou são monarquias absolutas, ou são regimes autoritários, ou são partidos comunistas, países comunistas. Ou seja, não são desbastados nem da extrema-esquerda, nem da extrema-direita. Não são desbastados nem do comunismo, nem do nacional-socialismo, nem do fascismo. São monarquias absolutas e comunistas do século XXI. Prefiro isto 50 mil milhões de vezes às democracias ocidentais, porque estão tomadas por filhos bastardos completamente desvirtuados de valores, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista ético ou jurídico. Eu próprio pensei muitas vezes, uma vida inteira de trabalho, assim, porque é que ainda continuo com esta maluquice dos Bentleys, isto e aquilo outro? Ou seja, havendo da minha parte, digamos, um desprendimento dos valores materiais, um desprendimento dos carros, das casas, isto e aquilo outro, a liquidez que advém do desprendimento destas coisas, são quantias estratosféricas que vos permitem viver no Sudeste Asiático durante 30 ou 40 anos que nem reis absolutos, que nem uns lords. Eu comecei a pensar para as questões, aos 50 um Bentley, mas para quê? Para quê? Já tive os super desportivos todos que queria, comprei as casas que queria, seja com piscina, seja com vista para o mar, seja com ginásio privado, isto e aquilo outro, nas torres, isto e aquilo outro, ou seja, aplicações financeiras em Portugal, em Inglaterra, aqui, mas porquê é que é preciso fazer tanto dinheiro só para os super desportivos, para os luxos, isto e aquilo outro? Isso tudo, digamos, traduzido em liquidez pura, em vez de estar estilo formigado, trabalhar que nem um maluco, só para chegar a, digamos, uma riqueza quase faraónica, sendo Rafael Amadora, sempre com essas ambições megalómanas. Eu para os meus botões, há tanto americano, tanto inglês, tanto australiano, até os próprios militares, ao final de 20 anos, fazem a sua vida, deixam de ser operacionais e pronto, e reformam-se, não é? Eu hoje em dia só faço o que quero por causa disso. Ou seja, a minha liquidez toda é de tal forma sustentada, está bem que tenho que esperar que o património seja vendido todo e que as aplicações financeiras nos vários bancos que tenho por aí sejam maturadas também, não é de um dia para o outro. Mas fiz as contas, é um valor estratosférico que eu nem sabia que tinha a estrutura financeira que tenho. Sabia as minhas contas, né? Mas não sabia as aplicações financeiras a maturar essas coisas dos juros e quando isso acaba a maturação, como é que funciona a liquidez disso e tal. Eu não ligava a isso, era como uma pessoa se acabar que cedo lá com o BPN, está lá o dinheiro e eles aplicam como quiserem, né? E então começou Mon Shaolin, trabalhar que nem um maluco e só gastava dinheiro nas férias e nos carros, até os próprios carros, é um investimento, porque são carros, como sabem, super desportivos que se vendem muito bem e que não vão fazer falta nenhuma, estão a ver, ou seja, se eu fico atravessado de não ter, porque eu concretizei todos os meus sonhos, excetuando o Bentley aos 50 anos. Fiz tudo o que queria em termos de estudos, em termos de profissão, em termos de dinheiro, em termos de super desportivos. Já vos disse isto nos vários vídeos que fui fazendo. Fiz tudo o que queria em termos de patamares, não é? A única coisa, o plano era aos 30, Ferrari aos 40, Bentley aos 50, não é? Sim, já vos disse no outro vídeo. Comprei o Porsche aos 30.
Aos 40 não foi o Ferrari, mas foi o R8, aliás até mais caro que o Ferrari. Não tive coragem de comprar o Ferrari, como sabem, porque só dá problemas, não é? O dia que eu compras e o dia que eu vendes são os dois prazeres, dizia o Vitor. E o Bentley, pronto, não vou comprar, sim, não vou comprar. O Bentley vai ser substituído pelo Sudeste Asiático, não é um Bentley britânico, é um Bentley asiático. É a vida. Dir-me-ão, vai-me fazer falta? Não, porque os carros, há uma altura que os chegam a um determinado patamar, é quase tudo igual. Quando tem um carro que já com 500 cavalos ou 600 cavalos, quer dizer, aquilo é exatamente igual a um Fórmula 1, quer dizer, os Fórmula 1 têm 700 cavalos, quer dizer, não há mais que aquilo. Está bem, podem ter um Bugatti, podem ter um Koenigsegg, mas está bem, pronto, sim, não dão 300 a hora, dão 340, pronto, quer dizer, é a mesma merda. É a mesma merda. É que é diferente. Por isso, o Ocidente para mim acabou, porque são os filhos bastardos que estão a dominar, não são eleitos muitas vezes, do ponto de vista sociológico não são eleitos, do ponto de vista político são mais moderados, mas do ponto de vista sociológico são muito agressivos, querem vos dar um tiro no pescoço, como aconteceu ao contrário do Charlie Kirk, de um lado e do outro. Não estou disponível para isso. Por isso, estão abertas as inscrições para o Sudeste Asiático. Não precisam de ser ricos, fazem uma vida de lorde. 1000 euros por mês no Sudeste Asiático fazem uma vida como se tivessem 5000 euros em Lisboa. Se tem 4 ou 5 mil broas por mês, façam as contas. Quanto é que é preciso para viver 30 ou 35 ou 40 anos por mês com os dinheiros que os senhores têm? Foi as contas que eu fiz. No meu caso, é um valor estratosférico. 4 ou 5 mil broas por mês no Sudeste Asiático é 50 mil broas em Portugal. Vivem como multimilionários assim, mas porquê é que eu estou aqui a levar com as gordas lésbicas e com os anjos pedreiros quando posso estar a fazer uma vida de lorde? Dir-me-ão, é por isso que hoje só faz o que quer. Claro, não preciso desta merda para nada. Tive eu aqui a suar, a perverter o conhecimento dos grandes génios da humanidade para culturas tribais e culturas que estão completamente... não estou a falar só da Oceania, estou a falar da Europa Ocidental também, completamente absorvidas por gente completamente descompensada à esquerda e completamente gente criminosa à direita. Criminosa menos, mas pronto, quase, do ponto de vista do ilícito penal, a forma como tratam, por exemplo, os imigrantes. O que os americanos estão a fazer agora com o ICE em relação aos imigrantes é criminoso, mas enfim, não quero ir por aí. Por isso, vamos para a matéria, era isso que eu tinha a dizer, mais ou menos, acho que fui claro. Estão abertas as inscrições para o Sudeste Asiático, no live vou falar mais em concreto sobre isso. Não vou libertar muitos elementos, a não ser para o pessoal que me conhece, que falam comigo por WhatsApp, o Dr. César, o Dr. David, o engenheiro Avelino. Dr. César, sim, eu sei que é licenciado, não é doutorado, eu sei, obrigado pelo Decreto-Lei de 1874, sim, mas se o amigo merece o título, lhe garanto que sim. O engenheiro Zé Luís, o engenheiro Avelino, o amigo Zé Luís, até perguntei a idade ao amigo Zé Luís. Se estão na casa dos 40, 50 anos, até os próprios vistos são facílimos para estes países, desde que tenham dinheiro. Tem de demonstrar património financeiro, tem, senão eles não dão vistos para viver. Mas são vistos facílimos, elas são umas bacanas. E não, ontem a Maria, à meia-noite, eu estava a falar com o Dr. David, à meia-noite aqui, com a minha mãe e com a Maria. A Maria escreveu uma carta muito bonita para mim, muito bonita. A Maria é uma rapariga impecável. Estava a falar com o Dr. David ao mesmo tempo da meia-noite, da minha mãe e com a Maria. O Dr. David foi a primeira pessoa a dar-me os parabéns, tal como a minha mãe e a Maria. E a Maria escreveu uma carta muito bonita a dizer paz no coração, isto e aquilo e aquilo outro, e eu comecei-me logo a rir. Pode ser descansar em paz para um? Pensei logo da loja que ele está, porque é também isso que eu estou a fazer nos dias de hoje. Os soldados das tropas especiais nunca estão no território do inimigo, nunca estão. O Ocidente para mim tornou-se o meu inimigo, não todo, como é evidente, mas pronto, sabem, quem conhece a história, eu não durmo com o inimigo, não gostam de mim, à vontade, vou à minha vida. Mas é só um ou outro, não me interessa, é o inimigo. É como se eu estivesse num país, é como se fosse o meu pai na União Soviética, ele dormia com o inimigo, o meu avô
com o Franco e com o Salazar, dormia com o inimigo. Nenhum deles foi soldado de tropas especiais, eu fui. Fui oficial, aliás, fui alferes, como sabem. Por isso, não durmo com o inimigo. Com as amigas, sim. A paz do coração também é paz no lado de baixo, que também arriba. Ficamos por aqui. Acho que fui claro. Estão abertas as inscrições para o Sudeste Asiático. Se tem 40, 50 anos, com um património financeiro bastante considerável, façam as contas, quanto é que é 30 ou 40 anos, em termos de tradução nominal por mês, 1000 euros, fazem uma vida como se tivessem 5.000 euros por mês, estou a falar sério. Até tem apartamentos nos arranha-céus, dependendo do país, por valores absolutamente irrisórios, é uma coisa impressionante. Com empregada diária e com motorista, uma coisa, não é o carro, não é vosso, o carro é do motorista, mas tem um motorista para vos lá para qualquer sítio, ou seja, 1000 euros dá para isso tudo, não podem esticar muita corda, não é? 1000 euros por mês, agora vejam bem o que é 4 ou 5 mil euros por mês, se tiver dinheiro a sério, não precisam ser ricos, não sei se estão a ver, quer dizer, isto, façam as contas durante, obviamente que tem que ter uma liquidez bastante considerável para fazer as contas para 30 anos ou para 40, eu tenho 50, para os próximos 30, 40 anos, 80, 90 anos, quando eu falecer, 90 provavelmente, eu trabalho há 35 anos, 26 de carreira clínica. O Peterson fez 20, até passei o Peterson, atendendo que estamos no mesmo contexto do Peterson, que temos essa oposição política, está-se a dormir com o inimigo, também se estamos a dormir com o inimigo, vamos dormir com as amigas. Eu, o Sudeste Asiático, prefiro a origem à cópia, prefiro os países comunistas e as monarquias absolutas do que os filhos bastardos do fascismo e do nacional-socialismo que foram buscar estes valores às monarquias absolutas, que nem eles são assim nos dias de hoje. Mas enfim, vamos para a opção Figueiras, parágrafo 16. O tratamento seguinte, doutrina geral do crime, o doutor David queria comprar os livros todos, a doutrina geral do crime do professor Figueiras, o comentário ao Código Penal, o comentário ao Código de Processo Penal, é muito caro, o doutor David não compra, mandou-me os volumes todos pela net, porque os senhores não têm o meu património financeiro. Quem é que do meu pessoal tem o meu património financeiro? Não sei. O engenheiro Zé Luís é muito bem sucedido, mas o engenheiro Zé Luís tem muita despesa com os filhos. O engenheiro Zé Luís, desculpe, em confiança, o engenheiro Zé Luís, não sei se... não sei se estou a cometer aqui alguma inconfidência. O José Luís, o José Luís disse isto na live, por isso não é inconfidência, gastou agora 100.000 euros com o curso para piloto de um dos filhos. É este tipo de dinheiro que no Sudeste Asiático, Jesus, 100.000 euros dá-vos para 10 anos, enfim, que nem uns lords, né? Que nem uns lords, 100.000 euros no Sudeste Asiático dá para 10 anos, que nem uns lords vivem que nem multimilionários, quanto mais for dinheiro a sério, não é? Façam as contas, não é? Se os senhores tiverem 2 ou 3 super desportivos, 1 ou 2 casas, aplicações financeiras de 20 ou 30 anos em bancos bons, bem, são valores estratosféricos, não é? Que, em termos de liquidez, se liquidam isso tudo, em termos de numerário, é uma coisa fabulosa. Eu nunca liguei isso, nunca liguei muito ao dinheiro, como sabem, foi sempre ao estatuto. É a vida. Por isso, o engenheiro Zé Luís é capaz de ser o que está mais próximo da minha capacidade financeira. Desculpe, o engenheiro Zé Luís, esta conversa um bocado, enfim, caricata. O engenheiro Zé Luís, se quisesse, fazia uma vida como eu no Sudeste Asiático. Pela idade, eles também olham para a idade, como é evidente, a partir dos 40, 50 anos eles abrem as perninhas por completo. Porque sabem que a pessoa bem-sucedida, obviamente, que querem comprovativo, querem ver o que é o dinheirinho no banco, não é? Querem ver o vosso património financeiro. Têm que renovar os vistos de ano a ano e tal, eles para dar residência permanente demoram o seu tempo. Mas o engenheiro Luís acho que é a pessoa mais próxima em termos de património financeiro em relação a mim, mas ele tem muita despesa com os filhos e pô, tem a esposa que é ocidental, não tem uma Maria asiática como eu, não é? É diferente, não é?
Mas sim, é este tipo de carreira. Eu e o José Luís somos muito parecidos. A trabalhar que nem uns camelos. José Luís, não estou a chamar camelo, estou a dizer que somos a fazer travessia no deserto, a trabalhar que nem uns camelos, como se estivéssemos no deserto sem água. Mas dos meus confrades são muito novos. Não vejo com bons olhos do Dr. David. O engenheiro Avelino também tem a esposa cirurgiã e tal. Os senhores têm a vossa vida em Portugal ou nos países ocidentais. Eu estou mesmo aqui ao lado. Estão a ver? Eu estou mesmo aqui ao lado. Como estou aqui ao lado, quer dizer, é só dar o saltinho. Eu estou a 2 horas de Bali e estou pertíssimo da Tailândia, do Camboja, do Vietnã, das Filipinas, porque eu estou mesmo ao lado do Sudeste Asiático. Estão a ver? É só dar o saltinho. Quer dizer. Vou ter saudades disto. O lado do deserto aqui eu gosto, porque são durões. No outro dia davam com 6 ou 7 rapazitos no elevador, na minha casa, e eu estava com o kimono, não é? Estava com o cinto negro, e eles todos derretidos, mesmo brutamontes, como a Gênia falaram-se a falar de um ator daqui que é um bonitão, mas é bruto de uma porta. Este pessoal aqui do deserto são brutos de uma porta, mas são durões, e eles todos derretidos. E eu, será que isto vai cair? Porque somos alguns 8 aqui, estava com a Maria, uns 6 ou 7 no elevador, e eles olharem para mim, cinto negro, nunca tinha visto um. E eu depois começo a contá-los, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou ganhar, se luto com vocês todos. E eles começam-se todos a rir, ganhas porque é o efeito psicológico do cinto negro, começam-se todos a rir. Uns bacanos, rapazitos de 20 e poucos anos, eles respeitam muito a força física aqui no deserto, muito. Então vou ter um bocado de saudades disso, mas enfim, ainda vai demorar o seu tempo, como é evidente, há muita liquidez ainda a realizar, vender o património demora muito tempo, não creio que demore muito tempo, mas especialmente a nível do estrangeiro tenho que esperar e tal, e fazendo a minha vida, mas basicamente já estou de malas aviadas. Pouco a pouco a coisa se concretiza, mas acabou. Para mim, não estou disponível para nenhum cargo político ou académico em Portugal, nenhum, e disse isso a quem de direito. Aliás, o professor Mitar Ribeiro, ao mesmo tempo, na mesma semana, basicamente teve a mesma decisão que eu, como não sei se perceberam, pequena coincidência. O tratamento seguinte, diz o professor Figueiredo, o tratamento seguinte será exclusivamente a parte geral do direito penal e dentro desta apenas as matérias relativas à primeira parte acima mencionada, isto é, os temas relativos aos fundamentos gerais e à doutrina geral do crime. Ocorre precisar que as considerações posteriores deixarão de lado em princípio os fenómenos, as normas e os institutos que se inscrevam com especificidade no âmbito de direitos especiais, no âmbito de direitos penais especiais, no direito penais especiais, por exemplo, no direito de verbo e graça, VG, no direito penal, penal militar ou de menores, e só aí ganha relevo. Isto não significa, porém, que a nossa atenção se restrinja rigidamente ao âmbito chamado direito penal primário de justiça ou clássico, fundamentalmente correspondente ao que se contém no Código Penal, com exclusão do direito penal acessório, secundário ou económico ou social. Sejam quais forem as suas especificidades, o direito penal secundário, contido embora em leis extravagantes, participa plenamente, ao menos no que toca ao direito geral do crime, na problemática do direito penal geral e deve merecer a consideração conjunta. Tanto mais que, frequentemente, por mor da sua particular teleologia, o fim de telos, ele assume altíssimo valor pedagógico e de contraprova das soluções preconizadas pelo direito penal da justiça. Segundo o capítulo a localização do direito penal no sistema jurídico, direito penal interestadual e direito internacional penal. Ficamos por aqui, vamos para a tese. Caros amigos, sou descendente direto de Bartolomeu Dias, a minha família deu muito a Portugal, do Bartolomeu Dias dobrou o cabo das tormentas, como ele se chamava, até o Camões fala disso.
Cabo da Boa Esperança, abriu o caminho para a Índia e para a Ásia, participou da expedição também de Pedro Álvares Cabral, e ele morre em 1500, ou seja, e nasce em 1450, ele exatamente com 50 anos morre, o meu ascendente. Eu com 50 anos vou continuar o caminho que ele abriu. Ele dobrou o Cabo das Tormentas, abriu o caminho para a Ásia, e eu sigo o caminho para a Ásia. Pode ser assim? Muito obrigado. Demos muito ao mundo, a minha família. Bartolomeu Dias há 525 anos faleceu e há 575 anos nasceu. Eu sou português há 575 anos. O meu bisavô era dono das minas de São Domingos, uma participação muito forte, com 4.000 empregados, era milionário da Graça, era conhecido como milionário da Graça. A casa da família hoje é um quartel na Graça e deu muito emprego numa altura da ditadura, havia muita pobreza, deu de comer a muita gente. Ou seja, o meu ascendente moro, Bartolomeu Dias, permitiu Portugal ganhar a notoriedade que hoje tem. Bartolomeu Dias, Pedro Álvares Cabral, Diogo Cão, Gilianos, todos eles foram, obviamente, pessoas muito influentes para o prestígio e o Império Português, nas descobertas e nas conquistas, que foi obviamente a partir de 1415 que se iniciaram com a conquista de Ceuta, o infante Dom Henrique, que foi o padrinho disto tudo, mas o meu ascendente foi o principal navegador de Pedro Álvares Cabral quando chegaram ao Brasil em 1500, ou seja, não só o meu ascendente abriu o caminho para a Ásia ao dobrar o Cabo das Tormentas, como aliás, há estátuas de Bartolomeu Dias em Londres, via várias vezes, como abriu o caminho para a América do Sul, para o outro lado do Atlântico, ou seja, abriu o caminho português para este lado do mundo, para a Ásia, e abriu o caminho português para o outro lado do mundo, para as Américas, neste caso para a América do Sul, que foi o Brasil. Ou seja, o Bartolomeu Dias esteve presente na expansão do Império, tanto para o Oriente como para o Ocidente. Por isso, eu sou um produto direto de Bartolomeu Dias, eu sou o homem do Ocidente e do Oriente. Estou bem disposto, como se vê, a Maria foi impecável comigo, uma joia de rapariga, e pronto, ficamos por aqui. A minha mãe foi impecável, o meu pessoal também impecável. Eu queria ver se lia um bocadinho da tese, mas onde é que eu estou? Estava a ver aqui outra coisa. Ficamos na tese, na página 230, deste modo se, citação de nota 559, 559, deste modo se, ok. Vou ler uma linha do Dr. David, se isto der. Por isso, é o que temos, caros amigos. Fazemos live mais logo. E pronto. E eu espero que os senhores compreendam a minha posição. Não está disponível em relação a Portugal, mas acho que tanto o meu... Aliás, depois o meu avô lutou contra o Salazar, contra o Franco, não é? Nunca fez nada contra o Salazar, mas quando chegou a Portugal foi logo, obviamente, infelizmente, detido pela PIDE e enviado para o Tarrafal, e obviamente lá morreu. Lutou a favor da liberdade dos povos e morreu por isso. O meu pai, anos e anos e anos na União Soviética, em consonância com o Jaime Neves e com o Melo Antunes, como é evidente, a lutar pela liberdade do Ocidente em relação ao comunismo soviético. Tanto o meu avô como o meu pai lutaram contra os piores ditadores daquele tempo. O meu bisavô deu emprego a muita gente e desenvolveu a economia do país espetacularmente. As minas de Alostel, Minas São Domingos de Alostel era uma empresa internacional, multinacional. Eu acho que tenho aí o sangue do meu bisavô também, sendo um homem das multinacionais. E o meu ascendente número 1, que deu origem à família,
nasci em 1450 e morri em 1500, ou seja, 50 anos a dedicar-se ao país. Eu também me dediquei 50 anos ao país, já chega. Por isso, ficamos por aqui. A tese, a minha tese de doutoramento em Direito Penal, a versão em português, que eu gosto tanto, que está em banho-maria por razões políticas, diz tudo acerca do mundo de hoje. Realmente, página 559, vou só dizer uma frase. Deste modo, se percebendo que se permita, neste conceito material de culpa, como refere Anabela Rodrigues, uma graduação e individualização da culpa, e que simultaneamente seja culpa referida ao facto, quanto mais não será que culpa, como refere Ferreira Dias, pelos cuidados jurídico-penalmente valiosos da sua personalidade que se exprimem no facto e a fundamentam. Como diz a professora Anabela Rodrigues, a determinação da medida da pena privativa de liberdade, critérios de culpa e informação, 1995, página 475. Um abraço, até logo.